Então, uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui em convívio e expondo essa doutrina, que é uma doutrina de amor e que, conforme foi dito agora na prece de abertura, que a doutrina traga a cada um de nós tudo aquilo que a gente realmente tem para transformar, se autotransformando, buscando esse convívio com cada um intimamente, mas vivendo em sociedade, que essa doutrina consiga trazer para nós, conforme foi dito, uma abertura de consciência, de elevação acima desse terra a terra em que vivemos aqui, cada vez maior. Eu hoje vou falar aqui do capítulo 16, que é o capítulo que trata que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, este capítulo, ele tem, na verdade, assim, 11 subtítulos, 11 títulos em que a gente observa que a palavra riqueza e a palavra rico, ele aparece na maioria desses subtítulos. Então, isso já dá um direcionamento para nós daquilo que a gente tem que pensar, daquilo que a gente avaliar. E esse rico, essa riqueza, que a gente possa avaliar se é só questão financeira. Porque muitas vezes a gente fica imaginando que apenas o rico é quem somente tem dinheiro. E até a gente observa muitas vezes que a gente diz, né, é tão pobre que só tem dinheiro. Mas não é essa questão que nós queremos falar aqui hoje. A questão realmente é do desprendimento dos bens terrenos. Esse desprendimento que ele trata aqui, nesse capítulo, 2/3 do capítulo, ele trata sobre o desprendimento dos bens terrenos. Então, ele é um subitem aqui enorme, grande. Vê, se toma 1/3 do capítulo, 2/3 do capítulo é para o restante todo, então mais 10 itens para o restante. Então, se tratando dessa forma, nós vamos observar que não é pequeno o nosso apego, que ele é um apego que nos prende à terra. E essa prisão à terra, ela nos traz sofrimentos. A cada dia nós temos uma nova possibilidade de crescimento, de envolvimento com o mundo, de poder se doar, de uma doação que vai nos transformar. Porque cada um de nós que aqui está vem buscando uma autotransformação, um autoconhecimento e que cada um possa se desapegar. E não se fala aqui daquele apego, por exemplo, da criança. A criança, ela tem o apego, aquele apego afetivo que a gente conhece, que é um apego com a mãe, que aí nós poderíamos dizer que é um apego bom, necessário, porque vai ajudar a criança na sua vinda para esse mundo. O problema não é este apego, é a servidão, é o apego às coisas terrenas. Se existe os bens terrenos, os bens materiais, será que existem também bens imateriais, que seriam aqueles bens espirituais, chamados bens espirituais? E quais seriam? Qual realmente aquele que traz a verdadeira felicidade? Os bens da terra ou os bens espirituais? Se consegue servir a dois senhores, nós conseguimos trabalhar para as coisas da terra, aquisição, e a aquisição para as coisas da alma? Será que nós temos essa capacidade? Porque o texto é bem claro, nós não podemos servir a dois senhores. Se nós não podemos servir a dois senhores, está bem claro. E aqui a doutrina espírita, que é um ensinamento dos espíritos superiores, eles vêm nos trazer que é apego. Nós, quando chegamos a este planeta, reencarnados, porque agora nós estamos em uma nova existência no planeta Terra, nós chegamos com a nossa bagagem, os bens, os valores que nós conquistamos
em outras vidas, em outras vivências, com muitos desses irmãos com os quais nós convivemos hoje. Mas nós não trouxemos nada do que nós tínhamos nas outras vidas. Pelo contrário, tudo foi deixado. Hoje nós podemos habitar uma casa e olhar uma outra casa e dizer que linda essa casa, esse lugar. Pode ter sido nosso esse lugar, pode ter sido nosso determinados bens, e que agora não são nossos por quê? Uma questão de aprendizado, uma necessidade nossa. Tudo na vida é emprestado, mas é a questão do apego. Nós transformamos aquele apego, é meu agora, é a questão do egoísmo. Eu preciso disso. Até ontem, esse livro, eu nem sabia que ele existia, mas ontem eu comprei, eu ganhei. Agora, para mim, me desfazer dele vai ser doído, vai ser dolorido, porque agora ele é meu. Tem um vínculo afetivo, de apego, maior do que tem a necessidade. Às vezes está lá na minha prateleira, eu já li, já conheço, já sei a base dele, mas ele não vai passar adiante, porque ele é meu. Ele pertence a mim, como a família pertence a mim, como a esposa, como o esposo dos cônjuges, como o carro, como as coisas materiais pertencem a mim. Se pertencem a mim, são meus, como eu vou passar adiante? Agora, mais hoje ou mais amanhã, e esperamos sempre que seja bem mais amanhã, nós vamos desencarnar. E aí, esse apego nos prende, porque a nossa projeção da mente, ela faz a gente ficar aqui. Ou seja, o nosso apego faz com que a gente fique perto, que a gente não vá para longe. O que é esse longe? As colônias espirituais. Então a gente coloca esse peso na nossa vida, que é o apego. Esse apego nos transforma em cidadãos da Terra, do planeta Terra. E aqui nós ficamos. O apego tem um certo ponto de vista, ele é necessário, mas ele tem um limite que é um limite natural e que aqui vai falar, esse aqui aí é o item 7, aliás o 8, nas desigualdades das riquezas. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, é uma resposta, né? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, muitas vezes todos queremos a mesma riqueza, todos queremos ter os mesmos bens. A doutrina espírita, ela nos fala claramente que essa passagem aqui ela é um piscar de olhos, ela é muito rápida. A nossa vida física aqui, ela não é a nossa verdadeira vida. Ela é uma vida de aprendizado necessária. E Divaldo Franco diz, floresça aonde está plantado. E essa informação, essa instrução vem de Joana de Ângeles, que tem um conhecimento existencial, psicológico, da nossa mente muito grande. Por ter servido ao mundo espiritual e aos valores espirituais por longos séculos, milênios, mesmo estando no mundo físico. Então ela vem dizer para nós, floresçam aonde estão plantados. Sejam como a flor que perfuma onde está. Não queira perfumar o jardim lá longe do vizinho. Não pense que lá pega mais sol, porque o terreno pode ser de maior dificuldade. Muitas vezes nós queremos estar na posição privilegiada de outro, mas qual é o privilégio? Dentro de uma lei de ação e reação, nós colhemos o que plantamos. Dentro dessa colheita, ninguém plantou para nós.
Quais as nossas dificuldades hoje, dentro das necessidades básicas? Eu estava olhando um DVDzinho com as minhas filhas, e aí nesse DVDzinho uma Tinkerbell lá da vida transformou as outras, misturou todos os dons de cada uma. Então a fada disso virou a fada da água, a outra da luz, e elas não se adaptaram. E eu fiquei olhando aquilo e digo, olha, não se adaptaram. E são fadas, né? E elas não se adaptaram. Então elas tiveram dificuldades com o novo dom. E elas lutaram depois para cada um reaver o seu. Porque era com a forma que cada uma sabia lidar. Uma historiazinha que eu estava olhando ali, mas eu digo, poxa, quantas vezes nós somos assim também? Nós temos nossos dons que conquistamos, alguns estão em repouso lá, porque nós não trouxemos todos para essa vida. Nós temos uma vida projetada, e dentro dessa vida que nós projetamos, eu acredito que a maioria que ajudou a projetar a sua reencarnação atual, tudo aquilo que estamos passando tem uma necessidade, e esse dom que nós gostaríamos muitas vezes de trocar com os outros, que não gostaria de ser Silvio Santos e ter todo aquele dinheiro que ele tem. Eu acho que se eu trocasse de lugar com ele e me colocasse lá fazer um programa dele, eu perdi a audiência assim na primeira hora. Então isso não é para mim agora. Vai ser um dia? Não é essa a questão. Mas nós observamos as facilidades que outras pessoas têm. Então, essa distribuição de riqueza, ela não se daria. Quantas pessoas que já acertaram na Mega Sena e hoje estão, às vezes, piores do que quando ganharam aquele volume de dinheiro, né, grande? O que aconteceu? Então, está dizendo aqui, não foram sóbrios e previdentes para conservar. A questão é que nem foram inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem foi pelo trabalho, porque quando é pelo trabalho, nós damos mais valor. Às vezes não damos, às vezes repassamos tão fácil quanto deveríamos ajudar as pessoas, mas não os fizemos. Então, e qual é a verdadeira propriedade, que é o item 9 aqui, que já entra dentro das instruções dos Espíritos, ainda dentro do capítulo 16. Então diz assim, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, esse livro que eu falava aqui, que é meu, não vou levar. Nem que coloque ele no caixão. Não vou levar. Se eu não vou levar, ele não é meu. Ele está emprestado para mim para que eu possa apreender situações novas, para que eu possa colocar em prática nesta vida. Esta é a melhor vida, a melhor oportunidade. Eu sempre digo, reencarnar no Brasil é uma bênção do tamanho do mundo. Então, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Nada do que é de uso do corpo... Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então que ele possui nada do que é do uso do corpo. Tudo que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, começa a ficar claro, se a gente tem dificuldade com saber, mas o que eu vou fazer? Qual dos dois senhores, então, eu vou servir? Os bens materiais, eles são necessários, claro que sim. E trabalhar, sair de casa para trabalhar, para ganhar o famoso pão, ele é uma necessidade. Para nós, habitantes de um mundo de provas e expiações, às vezes se torna pesado, penoso. Porque muitas vezes nós temos a consciência de que eu poderia estar fazendo mais, mas é uma necessidade que eu tenho de aprendizado. Estar lidando com aquelas crianças, com aquele colega de difícil acesso a ele,
Uma pessoa que às vezes está tão de má com a vida que de manhã cedo, no sol lindo, está dizendo que dia horrível. Tá. Ouvindo a Rádio Boa Nova esses dias, dizia a pessoa que estava falando lá, que nós vivemos num saco de aqueles bichos que tem cheio de espinhos, o porco espinho, enfim. Então, assim, algum momento nós vamos cutucar alguém e vão nos cutucar também. E é verdade isso? Eu fiquei pensando, é verdade isso. É real. Porque eu tenho as minhas dificuldades. Às vezes eu sou mais áspero, às vezes mais isso, mais aquilo outro. Ofende alguém, irrita alguém. Então, a doutrina espírita, ela nos dá um caminho a seguir. Então, qualidades morais, os conhecimentos. Esses conhecimentos não são conhecimentos filosóficos, pseudo-sábios, de nos tornar sábios. A doutrina espírita é, sim, um tríplice aspecto e tem a questão da filosofia. E a filosofia, ela vem do grego, né? A gente sabe que é a questão do amar o saber. Se entregar ao conhecimento, buscar o conhecimento, fé inabalável, só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, diz Kardec. Razão, fé. Então a fé é essa fé do conhecimento, é do saber. Eu sei porque eu sei que existe vida espiritual. Eu não posso passar para ninguém, mas eu sei, fé inabalável. Por mais que eu não consiga dizer para vocês, olha, é real, eu sei, eu não consigo. A minha experiência diz que sim, tem uma vida espiritual que transcende esse corpo. Sócrates, o filósofo, dizia que não matariam ele, Sócrates. Era só um corpo. 400 anos antes de Jesus. E a filosofia é um precursor, né, da doutrina espírita. A quem ele serviu? A quem Chico Xavier serviu? Chico Xavier tinha dinheiro, tinha riqueza? Ah, mas ele tinha um dom especial. Eu não sei se eu queria ter a mediunidade que Chico tinha. Porque ele passou 90 anos, 92 acho que foi, sendo sugado. Ninguém chegava para dar um abraço para dizer, Chico, precisa de alguma coisa? Era para tirar, para sugar. E às vezes a gente precisa de um abraço, né? Às vezes a gente precisa de alguém que diga assim, pô, tu tá bem hoje? Ninguém fazia isso com o Chico. Então será que nós realmente queremos? Será que nós estamos preparados para isso? Então vai dizer aqui que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribuiu a seu grado. Se foi ao grado dele, então ele deu mais para os outros, porque ele gosta mais para os outros, e deu menos para mim, porque ele gosta menos de mim. Porque se foi ao bom grado dele, né? Será? Então, assim, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Mas pera um pouquinho. Então, se é questão de usar eles com inteligência, então esse bom grado, Deus ele criou uma lei natural. Usar inteligentemente. Se eu usar com inteligência, eu vou saber para quê, por que eu vou utilizar isso. O meu carro vai ser para utilizar para o bem, a minha casa. Eu vou pegar as heranças e não vou fazer como filho pródigo, sair para o mundo. Eu vou utilizar bem, com inteligência. Se eu vou usar com inteligência, lei de ação e reação, a doutrina espírita explica bem isso, né? Vai retornar para mim. Então aquela casa que eu falei ali no início, que eu olhava ali, eu posso ter utilizado a mal. Se eu utilizo mal, eu não usei com inteligência, foi com desinteligência, não foi nem com ignorância. Muitas vezes foi com esse apego em excesso. Foi a falta do amor cristão. Mas como eu ajudo? O que eu faço para ajudar? Emprego da riqueza no 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ponto. Bem claro. Não é uma questão de interpretação. Não tem dúvidas.
Eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo ao outro. E é bem claro, viemos para servir, né? Não viemos para ser servidos. Está bem claro. Ou a gente serve a um, ou a gente serve ao outro. É bem clara a doutrina espírita. Guardai bem isso em lembrança. Vós a quem o maior do ouro domina. Então não podeis servir a Deus e a Mamon, guardar bem isso em lembrança. Vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí eu quero ler uma situaçãozinha aqui de 2000 anos atrás. Lucas capítulo 22. Judas. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás, e aí eu grifei aqui, vocês não podem ver, mas está grifado. Entrou em Judas, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. E eu grifei aqui dinheiro também. Então não podemos servir a dois senhores. Quem é Satanás? É o demônio que entrou em Judas? Não, é o dinheiro mesmo. Então Mamon é o deus do materialismo. Então seria o Satanás aqui no caso. E ele entregou Jesus. Fizemos a nossa escolha, né? Então 2000 anos depois, reencarnados, doutrina espírita claramente diz: não podemos servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve ao materialismo. Nós fizemos a opção, nós temos o livre-arbítrio. Deus não vai vir dizer assim: olha, vou te tirar isso porque tu não está me servindo. Ele vai permitir que a gente use o livre-arbítrio e a lei de ação e reação, a lei natural, vai nos podar no momento que for bom para nós, mas aí é dolorido. Pode ser nessa vida, pode ser desencarnado, pode ser na próxima. E por que é dolorido? Porque a gente está com apego no livro. Então eu quero meu livro. E a gente guarda isso no nosso consciente, no subconsciente, e muitas vezes levamos para as outras vidas. E aí vem lá no trabalho mediúnico, né, um espírito que diz que estão dilapidando as coisas dele. Que coisas? Coisas dele. A doutrina espírita é essa maravilha que nos diz: nada é teu. O que é teu são os valores morais que tu vais levar junto contigo. Isso ninguém tira. E isso tu vai trazer numa próxima vida, tu vai levar onde tu for. É a aquisição tua. E aí é sempre bom lembrar que a casa tem estudos. Hoje é uma palestra expositiva, que assim, ela é muito rápida, que são sementes que são plantadas, mas a casa tem estudos. A doutrina espírita, ela é enorme de ensinamentos. Nesses dias de estudo, a gente aprofunda esse conhecimento, nós vamos poder entender. Cada dia que nós viemos aqui é um degrau que a gente sobe. Cada noite de estudos, esse degrau parece que ele aumenta. Porque se conhecer o Evangelho de Jesus é bom, conhecer essa obra que Kardec, que serviu ao plano espiritual de uma forma muito disciplinada, muito séria, compenetrada, de uma responsabilidade enorme. Essa doutrina, ela nos abre caminhos para esses entendimentos, para que a gente traga Jesus de volta para nós, para o nosso lado. Precisamos dele. E eu gosto muito que o Nelson de Igrejinha fala que nós estamos com saudades de Jesus. E estamos com saudades de Jesus.
uma coisa é certa, não matamos Jesus. Quando diz, matamos Jesus, quem somos nós para matar Jesus? Jesus é muito maior do que simplesmente a gente pode entender. Então, qual então é o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Eles guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Amai-vos uns aos outros. E aqui fala na riqueza. Qual a riqueza que nós temos? Uma inteligência, um cérebro, somos dotados de uma inteligência, somos dotados de tempo, ou não? Quem é que não assistiu pelo menos um jogo com prorrogação e pênalti da Copa? Olhamos, né? Eu trabalho em Gramado, indo para Canela, aquela fila, assim, mas uma fila só, ali um pouquinho antes do jogo do Brasil. Uma fila só. Eu digo, meu Deus, mas como é que eu participo disso? Esse apego. Não julgamento, não é isso. Mas o dia que nós direcionar isso para as coisas do espírito, da alma, ninguém segura. Ninguém nos segura. Porque assim, era todo mundo para frente da TV, né? Parecia um imã, assim, impressionante. Então, é isso que a espiritualidade chama para nós, a essa responsabilidade, a essa fé inabalável do uso da razão. O que eu estou fazendo do meu tempo, dessa vida que é um piscar de olhos? Muito rápida. Quem tem filho sabe que não se tem tempo. Quem tem filho sabe que não se tem dinheiro. Quem tem família sabe que às vezes a coisa é difícil. Mas o que é difícil? Amar o ser humano, amar aquele que está junto de nós? Num estudo que nós estamos fazendo agora, lá no Centro União Espírita Francisco de Assis, somos em 4. Estudando, estudo aprofundado. Quando nós estávamos estudando o ESD, sempre teve ensinamentos, mas agora a gente sempre consegue ter um ensinamento, não vou dizer maior, mas o ensinamento da noite. Então, esse dia nós estávamos estudando sobre Paulo, sobre Estevão, sobre o apedrejamento de cristãos. E eu digo, puxa vida, para mim estar estudando isso, e toda vez que cai para me falar sobre Paulo, sobre Estevão, devo ter apedrejado, devo ter ido contra o cristianismo. E o colega meu ainda brincou, e tudo devia ser daqueles que escolher a pedra maior ainda, vai dizer, tira essa aqui que dói mais. E eu digo, nem brinca com isso, porque não quero nem pensar. E aí a mulher que geralmente está mais compenetrada, né, ela disse, olha, a instrução de hoje não importa quantas pedras, ou que pedras, ou se tu atirou pedras. Importa é daqui para adiante. É daqui para adiante. Não importa o que fizeste na tua ignorância. Utiliza bem agora o teu tempo. E passando isso, aconteceu uma situação em que eu poderia ter agido de forma diferente, melhor. E eu digo, mas está aí o que Jesus está querendo me dizer. Quando ele diz, quando fizerdes a um pequenino, enfim, é a mim que está fazendo, eu digo, mas que aquele dia eu disse, mas eu não atiro mais pedra em Jesus, né? Agora eu sei. Só que quando eu faço algo de errado, mesmo um olhar, um pensamento, uma ajuda que eu poderia ter dado, não é uma pedrada que eu estou dando? E se eu estou dando num irmão meu, estou fazendo para quem? Estou apedrejando Jesus de novo. Puxa vida. Então é um ensinamento. E é um ensinamento que cala no coração, que nos ajuda a pensar. Então, entrando aqui rapidamente, assim, nesse pequeno capítulo, nesse pequeno trecho aqui que é do desprendimento dos bens terrenos, vai falar assim, que é o 14, né? O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego às posses de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar
com as aplicardes todas as coisas materiais. Jesus fala mais do que simplesmente nos dar uma instrução. Jesus, ele fala também sobre ciência. O nosso corpo físico, ele é dotado de substâncias, de possibilidades. Nosso cérebro é riquíssimo em oportunidades, de substâncias que nós podemos, quando fizemos uma coisa boa para as pessoas, isso desprende, né, substâncias que a gente já sabe e que liberam e que nos fazem bem. A nossa glândula que nos liga ao mundo espiritual é a mesma glândula que, se a gente entorpece ela com coisas do mundo, a gente não consegue se ligar ao mundo espiritual. Muita alimentação, muito apego ao sensualismo, ela não vai ter conexão com o mundo espiritual. Por que as pessoas, quando desencarnam, algumas, né, não enxergam os benfeitores que vêm ajudá-las? Nós conseguimos tapar a nossa visão espiritual, não do corpo físico, com os nossos apegos. Então está bem claro aqui, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes, óbices ao nosso adiantamento moral e espiritual. Então, na verdade, a doutrina espírita, ela sempre nos faz refletir, pensar, traz a nós momentos de reflexão que a gente possa ouvir o nosso mentor, aqueles anjos, anjos da guarda, que nos ajudam dentro do nosso progresso, dentro da nossa vivência aqui. Falei antes em família. A família é onde a gente começa o desprendimento, porque ali tem que ter renúncia, né? Ali a família, eu vou dizer assim, é um momento, e é pela ação, né? Lei de ação e reação. Mas aqueles irmãos ali, a esposa, o esposo, os filhos, antes de ser esposa, filhos, é um irmão em evolução, tão necessitado quanto nós. Muitas vezes falta o amor, mas o respeito ao espírito que ali está encarnado não pode faltar. Porque isso a gente consegue, o respeito a gente consegue utilizá-lo, né? Saber dele como o uso da razão. Então tem um espírito ali que provavelmente nós erramos para com eles. Senão não tinha essa dor toda, essa intranquilidade. E a questão, né, dos espinhos. Então quanto mais a gente conseguir se conectar com a espiritualidade. Teve agora antes da Copa, teve uma mensagem que veio da Federação Espírita que pedia prudência nesse período da Copa. Pedia paz, pedia muita oração de manhã pela paz no mundo, de tarde, durante o dia, que a gente mentalizasse a paz para o nosso Brasil, porque é um momento do mundo redescobrir, foi um momento do mundo redescobrir Jesus. Porque é no Brasil que Jesus está mais, não vou dizer presente, não é essa a palavra, mas é para cá que ele transplantou a árvore do Evangelho. A gente pode ler, né, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil, né, de Humberto de Campos. Ali está bem claro. Então agora é um momento, é um marco de transição que o mundo está descobrindo o Brasil, está descobrindo a espiritualização que tem nós brasileiros, a alegria de viver, inclusive a forma que nós agimos com as coisas, com os bens. Porque a gente tem muita fé em Deus, em Jesus, e que as coisas vão melhorar. Nós temos esse positivismo em nós, essa fé, essa esperança. E trabalhamos o dia a dia para que isso seja verdade. Então essa conexão com o mundo vai fazer com que fica 30 dias pedindo pela paz. Quem tem dificuldade com o trânsito, 30 dias depois vai estar encarando o trânsito bem mais tranquilo. Façamos esses testes. O Espiritismo é ciência. Vamos fazer esses testes, né? A doutrina espírita nos diz que nós somos rodeados por uma nuvem, né, de testemunhas. Não só testemunhas que ficam olhando para ver se nós melhoramos ou não, para ficar apontando nossos erros, mas também para nos apontar bons caminhos. Ouvidos de ouvir.
no texto Missão dos Espíritas, tem algumas frases que são muito interessantes. E aí diz: ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. É chegada a hora em que devem sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai. Essa é uma mensagem que nos fala da necessidade do trabalho. E Joana de Ângeles, que é essa mentora de Divaldo, ela faz alguns convites a nós. Um convite é a definição. E agora vós que dizeis amanhã, agora. Tiago 4,13. O desânimo exuda, tóxico, deprimente e destruidor. A indiferença é o anestésico da desdita. A dúvida pode ser comparada à fumaça que perturba a visão. A incerteza produz distonia perniciosa à paz. A suspeita dilata a insegurança, estabelecendo contágio perigoso e modesto. No entanto, o convite do Evangelho à definição é claro. Eia agora, proclama Tiago. Não somente hoje, mas agora. Agora é um instante exato da definição de propósitos. O convite para a resolução libertadora das paixões ultrajantes é ensancha que merece reflexão. Sem dúvida, todavia, é também diretriz irreversível a ser seguida. Por toda parte pululam aflições e desaires, multiplicando-se complexas as desditas. Mas a edificação moral nas linhas austeras do cristianismo, que jaz à margem tem regime de urgência, é inadiável. Define-te cristão, e se possível espírita, atestando-o através dos teus atos salutares. Decidida a superação das imperfeições e resolvida a sublimação, começa agora a programática renovadora partindo dos pequenos compromissos negativos a que te vinculas, de modo a prosseguires seguro pela senda feliz, a do dever reto nobremente exercido, a única que conduz alegria e paz reais. Definição é a atitude de maturidade espiritual. Realiza agora. Gostaria de repetir então que definição é a atitude de maturidade espiritual. Realiza agora. Esse capítulo ele é o capítulo que precede sede perfeitos. Então, nesse outro capítulo, vai ter os caracteres da perfeição, porque aqui nos aponta muito, nos fala muito da questão do desapego, do desprendimento, meio que dá uma chacoalhada na gente. Mas qual o caminho a tomar? O que eu devo seguir? De que forma fazer? Então, se a doutrina espírita é esse campo filosófico que nos faz refletir, que nos chama a atenção, mas não a atenção àquele momento que nos faz temer ou ficar com culpa, remorsos, não leva a nada. Pelo contrário, nos prende. É agora, conforme diz Joana de Ângeles. Segue com alegria, serve a Jesus com alegria. Abraça os teus irmãos. Começa pela casa, começa pelo ambiente de trabalho, a casa espírita, que nós estamos aqui todos também buscando o aprimoramento. É uma necessidade de cada um que aqui está.
Ah, mas eu gostaria de ter reencarnado de tal forma ou de tal forma, ou sede perfeito da forma que o Pai Celestial vos plantou. É bom trazer equilíbrio. Como é bom estar com a família no momento que a gente olha e diz assim, é um reflexo meu. As dificuldades que temos, são estas. Vamos superar juntos. E não é nem uma questão de dizer, poxa, eu não quero mais reencarnar, então por isso que eu vou quitar agora. Não vai funcionar. A verdade é que a vida continua. Muitos espíritos que desencarnam, nem sabem que desencarnam, né? Nem tem essa noção. Muitos veem um trabalho mediúnico, e aí quem não conhece um trabalho mediúnico, alguns que podem estar aqui pela primeira vez à casa, é um trabalho natural de evangelização, de doutrinação a espíritos que aqui estão e que também têm a necessidade. Se nós nos apegarmos sem corpo físico, temos a necessidade também de um entendimento, de buscar o conhecimento, mas que não existe uma carta de indulgência que vai terminar, vai apagar, vai nos libertar de todas as nossas dificuldades, os nossos pecados. Não. Existe lei de ação e reação que, conforme nós vamos fazer, mesmo no mundo espiritual, nós vamos colher. Conforme nós dissemos antes, são sementes, né, que se plantam, e conforme a gente estava conversando antes, é tanta informação, conforme a gente prepara em casa, conforme a gente lê, é tantas coisas que nos vêm, que a gente observa, e que é tão bom para a gente, quanto prepara, quanta informação boa, que a gente gostaria de ter aqui prorrogação e pênalti da exposição. Mas a gente sabe que essas sementes elas vão frutificar. Elas frutificam em nós, em cada um de nós. E a gente vai nos libertando desses apegos e vai dando mais tempo ao que realmente a gente vai levar depois e que a gente vai nos trazer a verdadeira felicidade agora. Então, conforme o tempo voa, né, a gente agradece a possibilidade, a oportunidade de trabalho de estar aqui. Ele é uma exposição doutrinária, não é uma exposição do Paulo, é uma exposição da doutrina espírita, que vem dos espíritos superiores que trabalham em prol de Jesus, Ismael, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier e tantos outros que a gente não conhece, mas que trabalharam em prol da doutrina espírita chegar aqui, né, para nós, sendo esse bálsamo que realmente consola. Então, o que a gente procura trazer aqui é esse bálsamo, sendo o mais fiel possível a essa doutrina de amor. Então, agradeço ao convite, nos sempre se colocando à disposição e pedindo a Jesus que ilumine a cada coração, a cada um que aqui está com essa vontade de se desprender, de conhecer cada vez mais Jesus, de colocá-lo em nossas vidas, levando a nossos familiares, mesmo que eles não comunguem ainda desse conhecimento. Jesus coloca quantas lâmpadas precisa num ambiente para iluminar. Se sou apenas eu, quantas Jesus julgou que precisava. Quantos nós vimos que foi assim? Quanto iluminou Chico? Então que a gente se coloque nessa posição de ser essa luz que clareia, que consegue iluminar mais consciências pelo nosso exemplo, às vezes não pela nossa palavra, mas pelo nosso não dizer nada. Então eu agradeço a todos e que Jesus realmente nos ilumine.